Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 histórias reais e horripilantes e ao final de cada uma delas vou mostrar uma foto famosa que ficou associada a cada uma dessas histórias. Oi galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo. Agora bora para as histórias de hoje, que é uma melhor que a outra. Em 1909, Ioana Constantinescu era uma jovem romena de 27 anos que vivia na cidade de Timișoara. Ela era praticante e devota da religião Zoroastrismo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, que surgiu na antiga Pérsia e hoje é praticada principalmente no leste asiático. Na cidade em que ela morava, a população via os zoroastristas como bruxos. Então, por conta disso, Ioana era perseguida e excluída pela população, principalmente por 2 religiosos que espalharam boatos dizendo que Ioana bebia sangue de crianças locais e praticava satanismo. O boato se espalhou tanto que todos passaram a conhecê-la como a principal bruxa da cidade. Isso incitou uma multidão furiosa a invadir e apedrejar a casa de Ioana. No dia 21 de outubro de 1909, Ioana foi arrastada da sua própria casa, espancada brutalmente quase até a... Porém, ela sobreviveu e foi levada ao hospital para ter cuidados médicos. Ela teve ferimentos graves, muitas lacerações, mas somente 2 dias depois, após a internação, ela pediu alta por conta própria e voltou para casa onde ela morava. No dia seguinte, ela foi encontrada dentro de sua casa. E de início, familiares e amigos acreditavam que seria por conta do linchamento que ela havia sofrido 2 dias antes. Porém, quando as autoridades analisaram a cena, atribuíram a um suicídio ritualístico. Ioana estava deitada no sofá com os braços cruzados sobre o peito e ao lado dela havia um altar com ervas ritualísticas, esculturas e símbolos ocultistas. Sobre o altar havia um cálice com manchas de sangue seco por dentro e mesmo vestida, ela tinha vários cortes nos braços e também nas pernas. O legista concluiu que ela morreu por uma combinação de perda de sangue mais choque interno por ingestão de grandes quantidades do próprio sangue, o que causou uma parada cardíaca. Ela drenava o próprio sangue para o cálice sagrado, bebia e repetiu isso até para os moradores. Aquilo não foi apenas foi uma maldição que Ioana lançou sobre os seus agressores. Logo após a sua morte, os 2 ministros que haviam espalhado os boatos sobre ela morreram com uma infecção rara no sangue. Depois disso, outros 2 líderes que haviam organizado a multidão para invadir a casa da Ioana também morreram. Um atingido por uma árvore e outro em um incêndio totalmente misterioso. Relatos mais recentes dizem que a maldição de Ioana não acabou ali. Diversas pessoas que já viram a foto dela relatam que tiveram paralisia do sono e várias sensações estranhas. É como se tivessem sido amaldiçoadas só por olhar a foto. E agora eu e você vimos a foto também. Tá repreendido. A próxima história se passa em 1876 com uma moça chamada Blanche Munir. Ela era uma linda jovem de 25 anos que vinha de uma família rica e influente de Paris. Ela queria desesperadamente se casar e sair da casa da mãe dela, mas o cara que ela havia se apaixonado não era o aristocrata rico, jovem, cheio da grana que a família dela esperava. O cara era bem mais velho que ela e era pobre. A mãe de Blanche mandou que ela terminasse esse relacionamento, mas ela não conseguia sair dele porque ela já estava muito envolvida e muito apaixonada. Então, mesmo proibida pela mãe de continuar o relacionamento com esse cara, ela continuou saindo às escondidas para vê-lo. Foi então que, no meio desse conflito com a mãe, Blanche simplesmente desapareceu. E naquela época, mortes repentinas não era nada incomum. Então as pessoas, a sociedade, o cara que ela estava namorando simplesmente acreditou que ela havia
morrido. 25 anos depois, em 1901, a polícia francesa recebeu uma denúncia de que a família de Blanche guardava um segredo terrível na casa e que eles deveriam investigar com urgência. Como a família era de excelente reputação e muito respeitada pela sociedade, a polícia achou que se tratava apenas de uma brincadeira, mas mesmo assim decidiu cumprir o seu dever e foi até a casa iniciar essa investigação. A família foi muito cooperativa e deixou que eles revistassem toda a mansão e de início realmente eles não encontraram nada demais. Mas ao saírem da casa, um dos policiais notou que havia uma escada que levava até uma porta que estava trancada com cadeado. Eles perguntaram do que se tratava aquele cômodo e a família da Blanche disse que era apenas um quarto de empregado onde eles guardavam seus utensílios. Os policiais insistiram para olhar o que tinha dentro daquele quarto e a família se recusou a todo momento, até que um dos oficiais arrombou a porta e imediatamente um cheiro de podre tomou conta do lugar. Dentro do quarto escuro, sobre um colchão de palha em decomposição, estava Blanche Monir, 25 anos depois, viva. Ela pesava pouco mais de 25 quilos e estava acorrentada à cama. Fazia 25 anos que ela não saía dali e nem via a luz do sol. Ela havia sido presa naquele quarto pela própria mãe porque se recusava a terminar o namoro com o cara que ela amava. A mãe disse que ela só sairia dali quando terminasse o namoro. Blanche se recusou e nunca mais saiu daquele quarto. A mãe e o irmão de Blanche foram presos e o caso causou indignação pública. A mãe dela, poucos dias depois de ser presa, teve um ataque cardíaco e sequer cumpriu a pena. Já o irmão escapou da prisão. Apesar de frágil, Blanche estava surpreendentemente lúcida. Ela disse como era bom respirar o ar puro novamente e ver a luz do sol depois de tantas décadas. Ela foi levada ao hospital e se recuperou fisicamente, porém ela não sabia mais como viver em sociedade. Blanche acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico, onde morreu cerca de 10 anos depois. A próxima história é bem conhecida, tem diversos vídeos, tem até filme na Netflix e aconteceu em 13 de outubro de 1972. O voo uruguaio 571 seguia do Uruguai para o Chile, levando jogadores de rugby, familiares e seus amigos. Eram no total 45 pessoas a bordo. Durante o trajeto, o piloto inexperiente iniciou a descida do avião antes da hora. Ele pensou ter visto a pista de pouso, mas na verdade era a Cordilheira dos Andes e já era tarde demais para subir de volta. O avião atingiu uma montanha e começou a descer em queda a 350 km por hora. A cauda se partiu e 7 pessoas foram sugadas para fora e morreram na hora. O avião colidiu com a neve e 2 pilotos morreram. Milagrosamente, ali naquela hora, 33 passageiros sobreviveram. Naquela mesma noite, 5 dos 33 passageiros morreram por causa do frio e no dia seguinte, mais um faleceu. O restante dos sobreviventes usaram as bagagens e os bancos do avião para se abrigarem. Eles tentaram escrever SOS na lateral do avião, mas eles não tinham nem roupa, nem comida e nem suprimentos. As temperaturas chegavam a 30 graus negativos e eles chegavam a mastigar o couro dos bancos para poder sobreviver. Um dia eles conseguiram ouvir pelo rádio que as buscas haviam sido canceladas e logo entenderam que se eles quisessem sobreviver, eles teriam que comer a carne dos mortos. No 9º dia, eles começaram pelos pilotos, os únicos que eles não conheciam pessoalmente. Depois disso, passaram a se alimentar da carne dos parentes e amigos. Ninguém queria fazer isso, mas a maioria aceitou por sobrevivência. Uma mulher que não queria comer a carne humana morreu depois de 60 dias que o acidente havia acontecido. Como se não bastasse todo o sofrimento que eles já estavam passando, uma avalanche atingiu o local e matou mais 8 pessoas. Esses corpos, infelizmente, se tornaram a nova fonte de alimento. Desde o início se falava em atravessar os Andes para poder buscar ajuda, mas todos que tentaram falharam por conta da fome, do frio e da altitude. 2 meses após o acidente, 2 desses sobreviventes
sobreviventes disseram: chega, a gente precisa tentar sair daqui. E sem mapa, sem bússola ou sem nenhum equipamento, eles começaram a andar em direção ao Chile. Após 9 dias de travessia nas montanhas, eles encontraram um grupo de pescadores num lago, gritaram, acenaram, mas eles não foram entendidos. Os pescadores então jogaram um papel com um lápis e eles escreveram: somos sobreviventes do acidente tal, tem mais 14 pessoas vivas, precisamos de ajuda. 3 helicópteros foram enviados até o local do acidente e o restante dos 14 sobreviventes foram resgatados. Todos se recuperaram fisicamente, mas o trauma de terem virado canibais relutantes os assombra até hoje. E essa é a famosa foto final tirada dentro do voo 571 instantes antes do impacto. Essas foram as histórias de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia alguma delas. Comenta também qual foto você achou mais perturbadora e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo.